A paz de Cristo para todos. Hoje eu vou falar sobre Agar, a escrava de Abraão. Eu vou falar sobre essa egípcia, sobre esta estrangeira. E eu quero tomar por base o capítulo 21 do livro de Gênesis, o Bereshit de Deus, o início, o começo. Gênesis 21, versículo 14, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão em um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante pelo deserto. Quando a precipitação de Sara faz com que Abraão se deite com a egípcia e dela gere um filho conhecido como Ismael, pelo nome de Ismael. Ao crescer Ismael, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão e na vida de Sara, quando ela engravida e dá à luz a uma criança conhecida pelo nome de Isaac. Aos poucos, a desavença, as contendas e as brigas vão aflorando, de maneira que Sara, pede para que Abraão coloque para fora de casa a escrava que era mãe do filho de Abraão, chamado Ismael. O que eu trago de ensinamento, porque o nosso canal é um canal de ensinamento, e eu quero extrair 2 ou 3 lições aqui para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, a lição da precipitação, de não saber esperar o tempo de Deus, o momento de Deus na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Essa mulher, ela se precipitou, ela adiantou o lado, como diz alguns aí, e precipitando-se, ela causou um transtorno muito grande que hoje reflete aí na faixa de Gaza, quando nós observamos ali os palestinos e Israel nessa guerra interminável. Mas não é este o assunto de hoje. O assunto de hoje é extrair algumas lições desse texto. E ali Abraão obedece à orientação de Sara e coloca água, pão, e manda com que a egípcia saia da sua residência, da sua redondeza, e a mulher vai errante pelo deserto. O texto sagrado nos mostra que chega a determinado momento no deserto, porque deserto não é final de carreira, deserto é escola de profeta. Então todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa um dia passar pelo deserto, porque quando passamos pelo deserto adquirimos experiência. Quando passamos pelo deserto nós temos história. Tem muita gente caindo de paraquedas aí em algumas posições, em alguns títulos, e chega achando que é o sabe-tudo, é o sabidão, mas não passou pela escola do deserto, e não tem história. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ter história. Quando nós temos história, nós não trabalhamos com paliativo. Nós temos o antídoto correto para cada tipo de enfermidade espiritual. Terminou a água, terminou o pão, e ela coloca a criança para morrer ali. Mas como o nosso Deus é um Deus misericordioso e amoroso e não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz assim: certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Às vezes nós não fazemos acepção de pessoas com palavras, nem através de atitudes, mas no profundo dos nossos pensamentos e das nossas ideias, fazemos sim. Mas Deus é diferente de nós.
diz: olha, não temas, Agar. Deus ouviu o choro da criança, a voz do menino, as lágrimas da criança. Está chegando perante o Deus de Israel. E a Bíblia diz que daquele menino Deus faz uma grande nação. Concluindo, primeira lição, a lição da precipitação. Segunda lição, a lição da experiência, da história, do deserto. A terceira lição, a lição da misericórdia do nosso Deus, de um Deus que não faz acepção de pessoas. E o que eu quero trazer para você, para fechar e encerrar o vídeo, é que o nosso Deus, irmãos, Ele não tem culpa dos nossos erros e dos nossos fracassos. Quantos de nós, às vezes, tropeçamos em meio à caminhada e queremos colocar a culpa em Deus? Deus não tem culpa das nossas atitudes erradas, das nossas precipitações e dos nossos fracassos. O Senhor nos dotou deste dom que alguns chamam de livre arbítrio, ou esse poder de decisão. E esse arbítrio livre que habita em cada um de nós é que às vezes nos faz tropeçar. Não que Deus tenha participação nesses erros ou Deus seja provocativo nessas questões, mas que nós venhamos a ser responsável por tudo aquilo que venhamos praticar na face da terra. E dessa maneira eu fecho o vídeo, eu fecho esses ensinamentos baseado nessa história de Agar, dizendo para você que o Deus que você serve, Ele cuida de você. O Deus que você serve, Ele trata você totalmente diferente do que os homens na face da terra tratam. O tratamento de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus para com as nossas vidas é diferente. O Deus que nós servimos é um Deus cheio de amor, é um Deus cheio de misericórdia. E eu termino o vídeo dizendo que Deus tem algo de especial na sua vida. Ainda que muitos olhem e te discriminem e digam que não, e não vejam capacidade em você, mas o teu Deus, Ele é poderoso para te capacitar, te levantar, fortalecer, te preparar, te moldar e te enviar para a glória do seu santo e eterno nome.